Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, aqui na Igreja São Pedro, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal no YouTube, Igreja São José e São Pedro, missa do 15º domingo do tempo comum, também a missa da partilha, a missa do dízimo. Hoje a liturgia enfoca muito o chamado, a vocação. Ainda que não estejamos no mês de agosto, que é o mês das vocações, e sim no mês de outubro, o mês da partilha, o mês do dízimo, a liturgia fala de vocação, o chamado de Deus, seja o chamado representado através aqui do profeta Amós, seja também o chamado de Deus através de Jesus, chamando os apóstolos, enviando os discípulos 2 a 2. Vamos buscar nos exemplos da Sagrada Escritura de hoje, alguns elementos importantes que iluminem a nossa caminhada de igreja, que ilumine a caminhada dos nossos grupos pastorais, a caminhada da nossa pastoral do dízimo, a caminhada de todos nós, filhos e filhas de Deus. Olhar para o profeta Amós, a profecia, e como dizíamos sábado passado, aliás, domingo, quando celebramos aqui o 14º domingo, nós lembramos que a verdadeira profecia não é como alguns veem aí constantemente no neopentecostalismo, né? Sobretudo em algumas igrejas, e até na influência que tem dentro da nossa igreja católica, onde as pessoas vivem dizendo: eu profetizo isso em tua vida, eu profetizo não sei o quê, revelações, sinais. Não, nada disso. A profecia bíblica, dos profetas da Bíblia, esses homens eram mensageiros de Deus, enviados por Deus como profetas da esperança, lançar luzes no coração das pessoas, fazer com que as pessoas, mesmo no tempo de dificuldade, pudessem enxergar com a esperança que Deus estava ao lado deles, anunciar o amor de Deus, anunciar a justiça de Deus. E quando havia um sistema, algo que estava impedindo a mensagem de Deus, aí vinha a segunda parte dos profetas, a denúncia. Anúncio e denúncia era a balança na qual o coração dos profetas via, anunciando o que Deus sempre lhes pedia e denunciando as estruturas que impediam este anúncio de acontecer.
Portanto, hoje a gente tem um embate entre o profeta Amós e este homem, o Amazias, que era considerado também um sacerdote, ele que vivia lá em Betel, onde o rei estava. E ele, lembremos que foi justamente Betel aqui, se você deve se lembrar, em que Jacó, quando fugiu da casa do pai, porque tinha enganado o pai, com a ajuda da mãe, enganado o irmão, ele fugiu num lugar distante, a terra de Labão. E aí, lá ele sonhou com a escada em que anjos subiam e desciam, e quando ele acordou, o que foi que ele fez? Ele fez um altar para Deus ali. Ele ungiu o altar, até com a pedra que ele tinha usado como travesseiro, e disse assim: olha, este lugar aqui é lugar de Deus. Por isso que batizou de Betel. Betel significa lugar de Deus, ou morada de Deus. Ali virou uma Betel, porque ele viu que a presença de Deus estava. Betel, o lugar de Deus, também pode ser o meu coração, o seu coração, o nosso lar. E naquele lugar de Deus, naquela Betel, feito para ser o lugar de Deus, parece que tantos anos depois não estava sendo. E lá em Betel foi onde Jacó fez uma promessa. Não sei se vocês se lembram. Nesse mesmo dia, ele disse: olha, se Deus me proteger na viagem contra os meus inimigos, se Ele me der a comida, me alimentar, me der a roupa, tudo que eu ganhar daqui para frente, eu vou devolver a 10ª parte de tudo que Ele me der. Foi uma promessa, foi um voto que ele fez a Deus. A partir daí, Jacó inicia essa caminhada do dízimo bíblico. Esse dízimo de devolver realmente a 10ª parte, como um ato de agradecimento por tudo que Deus nos dá. E às vezes ele poderia ter sido tentado a não devolver. De fato, mais adiante a gente vai ver como a bênção de Deus acompanhava Jacó. Até quando o sogro dele, Labão, o enganava, mas como Deus estava com ele, ele estava sendo fiel a Deus, as coisas dele prosperavam. Ser fiel a Deus. O dízimo é isso, gente. É também um ato de fidelidade. Às vezes a pessoa devolve um mês. Ou lá no fundo, a fidelidade também significa você ser fiel no propósito. Quanto você pode devolver, gente, a Deus? Ser fiel nisso também. Mas o lugar que Jacó batizou de Betel, parece que não estava mais sendo de Deus. E aqueles que estavam à frente para organizar a comunidade, estavam distanciando o povo de Deus. Amós foi escolhido por Deus. Vai lá, Amós. E Amós foi lá. E ele falou contra o rei. E o falso profeta, esse sacerdote Amazias, que mentia para o rei, inventava falsas profecias, ele foi tirar satisfação com Amós. Olha, profeta, vá profetizar lá na sua terra, vá ganhar seu pão por lá, aqui não. E aí ele dá a resposta que é muito importante para nós. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um agricultor, um cabo da roça, eu crio gado, eu planto. Mas Deus me tirou de lá e disse: vai profetizar para Israel, meu povo. É muito importante isso, gente. Deus tira os seus eleitos de onde está. Todos nós somos chamados por Deus para uma vocação. Cada um de nós aqui talvez tenha uma profissão diferente. Professor, professora, advogado. Você tenha talvez seu comércio. Talvez hoje você esteja aposentado. Cada um talvez trabalhe numa loja, em outra repartição, numa secretaria, na escola, não importa o cargo que você exerça. Assim como o profeta foi tirado por Deus da roça para ser profeta, imagine, esse cabo que é da roça, agricultor, cuida de animais, cuida de planta, e ao rei, aos falsos profetas, e dizer coisas, denunciar os erros. Deus chama todos nós, gente, para fazer parte da igreja. Você é chamado por Deus, não importa o lugar onde você está. Importa o lugar onde Deus vai te buscar.
Deus vai te buscar onde você está, para fazer parte da igreja. Por isso, se você foi chamado por Deus, diga sim. No chamamento por Deus, a gente não pode inventar desculpas. E é interessante essa questão do dízimo. Uma vez eu já falei aqui, escutava de uma irmã de outra igreja, que estava disciplinada pelo pastor da igreja dela, e ela dizia assim: olha, padre, a gente aprende que o nosso dízimo não é só do dinheiro que a gente ganha por mês, a 10ª parte, mas é também o dízimo do nosso tempo. Às vezes, quando a gente vai rezar antes de dormir, por que a gente é tão apressado em acabar com a reza? Por que não passa um tempinho mais? A gente passa mais tempo com o nosso celular, vamos ser sinceros, do que com Deus em oração. Quando a gente vai para a igreja uma vez por semana para a missa, porque a gente é tão apressado para que a missa termine logo, é como se estivesse assim, sei lá, parece que não está nem se encontrando com Deus. É uma pressa para ir embora. O dízimo também, quando você vai para a comunidade do seu tempo. E nas coisas, gente, de Deus, como o profeta foi chamado a exercer a missão pelo sagrado, o profeta, ele diz isso para aquele falso sacerdote e profeta, porque o profeta Amós, ele quer dar o seu melhor para Deus. Este homem que era para ser de Deus, Amazias, ele estava aproveitando a sua função, do seu cargo, para se dar bem, mentindo para o rei, falando coisas bonitas para o rei. Ah, Deus está feliz comigo. Aí o profeta vai lá e diz: não. Por isso que Amazias não gosta. Não é para dizer o que Deus está mandando, é para inventar falsas profecias. A gente tem que lembrar o seguinte, gente: nós somos chamados, Deus nos tira do meu comércio, da minha sala de aula, da minha casa. Deus me tira lá da minha loja, Deus me tira lá de onde quer que eu esteja, mas me chama para a missão. Mesmo você ainda com a sua profissão, com o seu trabalho, você pode servir a Deus, colocar sua vida a serviço. Hoje, por exemplo, no Brasil inteiro se celebra o Dia Nacional do ECC, os casais paroquianos. Ele nasceu, justamente como um serviço à igreja. Serviço à igreja que todos os grupos e pastorais são chamados a fazer, gente. Por isso que o dízimo é como assim, dá o melhor para Deus, sabe? Sem pensar nisso. Quando a gente pensa assim, qual é o valor? A gente sabe que dízimo, biblicamente, não tem para onde correr. Vamos falar mal das igrejas evangélicas, não, gente? Eu digo assim porque tem católico que fica dizendo: esses evangélicos dão 10%, lá vai celebrar. Fica quieto. Se você não consegue dar o dízimo bíblico, fica quieto. Assim como eles também não têm direito de ficar nos questionando por que a gente não dá o 10%, fiquemos quietos. Cada macaco no seu galho. Se eles conseguem, nós aqui temos que nos perguntar: e por que a gente não consegue? Agora, ao mesmo tempo, lembrar que a nossa igreja nos deixa livres, como um pai que quer nos confiar. Às vezes tem pai que quer ser tão autoritário, prende o filho, a filha de tal maneira, e às vezes o filho fica tão arredio que pula fora, não obedece. A igreja quer apostar em nós como um pai que diz assim: meu filho, você está indo para a festa, mas tem hora para chegar. E confia que ele vai voltar na hora certa, que ela vai voltar na hora certa. A igreja confia em nós, para que a gente seja livre diante de Deus. Devolva aquilo que o coração sente que pode devolver. Agora, talvez muitos sejam como filhos que usam a liberdade, a confiança do pai e da mãe, aproveita para chegar mais tarde, para fazer o que não deve. Pode ser que nessa liberdade que a igreja nos dá, em relação, por exemplo, à partida do dízimo, pode ser que a gente se aproveite e sempre dar sobras. A gente tem aquela oração que vive dizendo: não é sobra, não é um resto, não é uma esmola. Mas quantas vezes é uma esmola? Quantas vezes é uma sobra? Quantas vezes talvez a gente dá, sei lá, pelo desencargo de consciência, empurra qualquer coisa.
Esses dias um padre de outra paróquia me dizia: padre, venha cá, venha dar um curso para as minhas equipes, venha celebrar uma missa para falar do dízimo, porque aqui o dízimo está lá embaixo, padre. Junta comunidade, tudo dá 6 mil, não consigo pagar as contas. E eu, naquele momento, dizia com muita satisfação para ele: 6 mil? Uma paróquia, comunidade, tudo, só isso. E eu dizia com muita alegria: 6 mil é só o dízimo de Santana, graças a Deus. Foi muito difícil, mas chegamos a 6 mil dízimo de Santana. Uma salva de palmas para vocês, não é? Agora que isso, gente, não seja para a gente parar, não, estancar. Porque, por exemplo, são muitos, aqui eu acho que é a cidade que tem mais dizimista. Agora a questão que agora a gente precisa trabalhar, gente, é isso que eu dizia, primeiro a fidelidade. A gente é fiel mesmo no dízimo. A gente devolve todo mês certinho, às vezes tem mês que a gente falha, deixa para o outro. Segundo, a gente está devolvendo realmente o que dá para devolver? Quantas vezes a gente precisa melhorar um pouquinho, né? Às vezes tem gente que começou há 15 anos atrás, R$2. Hoje, talvez mais de 15 anos, mais de 20 anos, e ainda está nos R$2. De lá para cá, o que eram os R$2 quando você começou a devolver? Talvez os R$2 daquele tempo eram os R$20 de hoje, com certeza. Então veja na tua consciência, será que não dava para botar R$5 a mais, gente? Às vezes eu digo: eita, a igreja pede demais. Padre, o senhor não ouviu aí Jesus falando para não levar sacola, para não levar dinheiro? Gente, naquele tempo. Agora, Jesus, ele falou isso não no sentido da pessoa ser despreparada, não. É para que ele estava dizendo para os discípulos, dizendo para mim e para você: não deixe que nada nem ninguém atrapalhe a tua missão. Sobretudo a cobiça, o dinheiro. Não deixe nada te impedir de viver a missão. Quando ele fala de não levar essas coisas, é isso que ele está dizendo, que você seja uma pessoa livre, que as coisas materiais não te impeçam na missão. Porque talvez muitas vezes você será tentado a dizer não. O padre de repente vai lá te chamar para ser catequista e você diz: eu não tenho tempo, não. O padre vai te chamar para o ECC e você diz: eu não tenho tempo, não. O padre vai te chamar para ser da pastoral do dízimo e você diz: eu estou sem tempo, não. Aprenda a dizer que para Deus não podemos dizer não. E às vezes o padre, alguém da igreja que te chama, é Deus te chamando através daquela pessoa. Deus chama. Se você acha que Jesus não tinha uma bolsa comum, eu convido você a ir na sua Bíblia, chegar em casa hoje, Lucas capítulo 8, de 1 a 3, vá lá. Lucas capítulo 8, de 1 a 3, diz que Jesus ele tinha uma caixa comum, e que ele era ajudado, ele e os apóstolos, por muitas mulheres que ajudavam Jesus naquela caixa comum. Ele era preparado, ele tinha uma caixa comum, como quando no poço lá de Jacó, aquele encontro dele com a samaritana. Ele ficou no poço e eles foram lá na cidade comprar mantimentos. Quer dizer, eles tinham dinheiro. Aqui quando ele fala de não levar, é para que nada impeça. A igreja também não quer dinheiro em demasia só para ter dinheiro. Quando a gente fala, por isso que a gente não fala de dinheiro, a gente fala de dízimo. Para que você olhe para a nossa igreja e a gente faça a igreja da partilha acontecer. E nós daqui de Santana temos, mais do que qualquer outro lugar, motivos para sermos dizimistas de coração. Porque nós só basta olhar para as paredes desta igreja. Dom Plínio, essa semana, uma reunião com ele, e a gente escolhendo o tema que a gente vai viver do dízimo final entre os dias 28, 29 e 30, ele falava de dízimo como gesto concreto. Quer dizer que em muitas comunidades e paróquias, olhar para o que a igreja já fez por meio do dízimo. Muitas vezes igrejas que foram erguidas, às vezes microfones que foram comprados,
tanta coisa que foi feita. E nós de Santana temos uma igreja para mostrar que o Deus está ajudando. Portanto, que ao olhar para esta igreja, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu estou sendo fiel no meu dízimo? Será que as palavras daquele padre não é para me enganar? Porque às vezes a gente vê na igreja assim, fico com enjoo e diz assim, eita, igreja que pede. Mas muitas vezes quando pede, gente, é porque nós ainda não estamos partilhando o suficiente. O sonho de todo padre é que tenhamos católicos tão conscientes da sua missão enquanto igreja, que a gente não precise mais de rifas e de tantas outras iniciativas. E se a gente ainda o faz, bote na sua mente, no seu coração, a minha igreja ainda não é uma igreja para partilha. Mas a gente precisa sonhar, gente, é tão simples. Que você não deixe eu aqui neste altar, o padre, sozinho falando disso, não. Que você me ajude. Está ali na praça falando, coloca o dízimo. Você tem alguém na tua família que não é dizimista, fala com ele. Na tua cozinha, sabe quando vem aqueles momentos de falar da igreja, em vez de falar mal, fala bem. Porque quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal de nós. Nós somos a igreja. Os acertos e os erros da minha igreja são os meus erros e os meus acertos. Porque eu sou esta igreja. Quando você gosta quando alguém está falando mal de sua família, falando mal de alguém da sua igreja, da sua família, você não gosta. E nós somos esta família. A igreja é uma família. Então que a gente coloque essa certeza no coração, amado irmão e irmã. Em vez da gente, às vezes, ajudar a falar mal, falemos bem. Falemos do dízimo. Olha, eu estou mais do que convencido, gente, que se de repente Deus tocasse com seu Espírito no coração de boa parte dos dizimistas que nós já temos, nem ainda dos que ainda não temos, dos que nós já temos, Deus tocasse assim para a pessoa colocar pelo menos mais R$5 no seu dízimo, eita, essa igreja aqui que nós estamos construindo já ia longe. Bastava só mais R$5 nos nossos envelopes. O que você compra com R$5 nos dias de hoje? O que você compra com R$5? Eu estava na secretaria um dia, uma senhora chegou para falar de batismo, e um neto disse assim, vó, me dá um dinheiro aí para eu lanchar ali. Ela tirou R$5. Não, vó, isso aí não dá para comprar nada não, me dá mais 5, pede 10. Comprar o salgado e o refrigerante. Menino, não sei o que, e deu. Até as crianças sabem o que vale hoje R$5. Só mais 5, já fazia muita diferença. E aí a gente ia sonhar mais e mais com a nossa igreja. Que minhas palavras não falem tanto, mas que o Espírito Santo toque o vosso coração, para que vocês ajudem nesta obra. Falem do dízimo com seus amigos e familiares. Quem puder, faça como Jacó esta promessa ao seu coração, de ser um dizimista melhor daqui por diante. Aproveite que é mês de julho, o mês do dízimo. E que você entenda que quando falamos do dízimo, o primeiro beneficiado com o dízimo não é nem sequer a igreja, aqui é a comunidade, não. O primeiro beneficiado é você mesmo. Se você olhar para as passagens bíblicas, a maioria fala de bênçãos na tua vida. Fala que o que você coloca diante do altar, volta para você 7 vezes mais em bênçãos. Como Malaquias, que diz que as portas do céu se abrem, como janelas e bênçãos são derramadas. Você é o primeiro agraciado com as bênçãos que o dízimo produz na tua vida. Depois sim, isso se torna frutos e bênçãos para a comunidade. Mas antes, o dízimo é bênção para você mesmo. Por isso, quando eu falo dízimo, eu falo com toda a convicção. Porque eu sei que eu estou falando de algo bom para a tua vida, de algo bom para a tua família, de algo bom para a nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos